Filme repetido, o coletivo taticamente não funcionou, algumas substituições são questionáveis e no fim o Flamengo consegue um empate com um pênalti. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês o vídeo pós-jogo, análise tática do empate do Flamengo com o Botafogo, que terminou 1 a 1. Trazer alguns conceitos aqui para vocês, ilustrar um pouquinho de que forma o Flamengo foi armado e principalmente no segundo tempo houve uma mudança do Flamengo e tem um ponto que eu acho que tem que ser elogiável e é um ponto individual, não parte do princípio coletivo, que eu acho que o Flamengo mostrou que pode ser utilizado futuramente ou até mesmo num curto prazo, dependendo da ideia do conceito do jogo do Domi. Como você sabe, são pedidos protocolares, mas que fortalecem sempre aqui o canal. Curtida, né, que é o like aqui no vídeo e a sua inscrição. Você está passando pela primeira vez? Deixa a sua inscrição aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se, você vai me ajudar a fortalecer. Eu conto com vocês para ajudar a crescer ainda mais o canal. No aspecto da escalação, dos 11 iniciais, o Domi colocou o Mateuzinho na lateral direita e aí fica evidente que é um jogador que ainda está em formação. E o jogador, quando está em formação, ele ainda peca muito em alguns aspectos táticos e aspectos técnicos. E eu vi o Mateuzinho ainda não estar preparado para jogar como lateral direito do time ideal do Flamengo ou um reserva imediato. Defensivamente ele deixou muitos espaços, por ali o Botafogo conseguiu explorar alguns destes, mas ele ainda não está pronto. Eu não vou cravar que serve ou não serve para o Flamengo, é muita prepotência, arrogância em mim dizer isso. O que eu posso dizer é que é fato, ele é um jogador que está em formação. E hoje, porque o Flamengo necessita e precisa, ele ainda não está apto para jogar na lateral direita do Flamengo. Não à toa, o Flamengo foi no mercado e trouxe o Isla para ser o dono dessa posição. No meio-campo, o Domi trouxe uma novidade, que é o Diego no lugar do Gerson. O Diego como um segundo volante, e aí passa por aquele princípio que o Diego conduz muito a bola, é um carregador de bola, ele não dá velocidade nas transições ofensivas e aí acaba pecando um pouco, e por ali o Flamengo teve também uma certa dificuldade. O Gerson acabou sendo preterido, colocando no banco de reservas. E na linha mais à frente, nesse 4-3-3 do Domenech Torren, ele colocou pelo lado esquerdo o Pedro Rocha, e o Pedro Rocha fez bem no jogo individual, foi um jogo individual importante do Pedro Rocha, que ainda precisa de confiança, tem poucos minutos, mas ele fez principalmente a profundidade pelo lado esquerdo. Então ele acabou sendo uma válvula para o Flamengo sair com velocidade, sair com agressividade. O Flamengo que hoje ainda não é agressivo, ainda não é intenso, e no 1 contra 1 ele levava vantagem pelo lado direito da defesa do Botafogo, o lado esquerdo do ataque. Então, como vocês podem observar, os 3 jogadores do Flamengo estiveram mais à frente. Pedro Rocha como lado esquerdo, Bruno Henrique, que jogou bastante como centroavante, e o Gabigol um pouco mais pelo lado direito. Aqui numa oportunidade da organização ofensiva do Flamengo, que vem o Pedro Rocha fazendo a finta pelo jogador do Botafogo, traz com profundidade pelo lado esquerdo, e na ocasião foi uma bola que ele conseguiu dar boa para o Bruno Henrique, uma boa oportunidade para o Flamengo. O Bruno Henrique acabou cabeceando em cima do gatito e o Flamengo não abriu o placar. Se a gente pode fazer um recorte nessa partida, tem essa jogada pelo lado do Flamengo, que é uma jogada muito boa, e pelo lado do Botafogo, uma transição rápida, que acabou o Luiz Henrique perdendo o gol sozinho, dentro da pequena área. São 2 recortes, uma jogada do Botafogo bem tramada e uma jogada como essa do Flamengo, mas de resto tiveram muitas dificuldades. O Flamengo ainda tem muitas dificuldades no seu jogo posicional, o jogo não encaixa, a intensidade está abaixo, como eu mencionei para vocês, proximidade dos jogadores também. Então o Flamengo, de uma certa forma, vai pautando o seu jogo de uma forma individual, e um desses jogadores que tem indo bem é o Filipe Luís. E a gente pode observar um Filipe Luís mais ofensivo, um Filipe Luís agredindo mais o adversário e vindo nesse último terço do campo, nesse último trecho. E ele fez isso em algumas oportunidades, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Ele buscou um pouco mais de profundidade, o Flamengo buscou um pouco mais esse jogo pelas costas dos laterais, apesar de não ter funcionado tanto e apesar de não ser de tanta característica do Flamengo. O Flamengo já tem um jogo um pouco mais centralizado, onde ele consegue com curtos espaços, com Everton Ribeiro, o Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, pautado pela movimentação. Foi diferente e essa desconfiguração trouxe o Flamengo buscando um pouco mais as profundidades. Pelo lado direito quase não foi pautado, quase não foi acionado no campo de ataque o Mateuzinho, diferente do Filipe Luís, que fez esse jogo de ultrapassagem pelo lado esquerdo, como vocês podem observar aqui. E nesta jogada, que já é no segundo tempo, mais uma vez, o Filipe Luís encarando a última linha do Botafogo, fazendo o jogo de profundidade, e o Flamengo aqui estava até armado corretamente, o Gabigol mais ao centro e o Everton Ribeiro entrando jogadores na área. Tem 3 jogadores do Botafogo e 2 do Flamengo. Na ocasião, o cruzamento do Filipe Luís buscou a segunda trave, o Gabigol acabou ficando, já é de característica dele, não dá essa profundidade, não é como um centroavante de origem, a bola passou por todo mundo, mas foi uma jogada pautada pelo lado esquerdo desse Filipe Luís, que também vai provando que pode ser um jogador um pouco mais ofensivo e acionado quando necessário. Quando eu disse lá no início do vídeo que tinha algo de positivo e algo individual, passa por uma substituição do Domi. Foi ele ter dado oportunidade ao Thiago Maia.
O Thiago Maia fez uma boa partida, apesar de pouquíssimos minutos, então um recorte muito pequeno que a gente acabou avaliando, mas ele foi muito bem. Ele mostrou ter verticalidade no passe, o Flamengo está precisando de verticalidade, a gente vê muitos passos por lateralidade, uma posse de bola periférica, mas não é tão agressiva, e o Thiago Maia fez isso, deu movimentação, deu oxigênio, apesar dele ter jogado como segundo volante, porque o Domi criou um meio-campo com 3 jogadores, com o Arão, o Diego e o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro centralizado, não funcionou. Nessa função é melhor o Arrascaeta, se ele tem que preterir um ou outro. E mais uma vez o Arrascaeta, talvez em aspas, né, por uma certa lesão, por um certo desgaste, enfim. O Everton Ribeiro mais centralizado, não funcionou nessa função, mas quando entra o Thiago Maia, o Flamengo tem um volume e cria até mais participação pelo lado esquerdo. Ele é um canhoto que dá bola de primeira, ele é um canhoto que tem maior mobilidade no campo, apesar dele não ter jogado como um primeiro volante, que eu acho que poderia ser escalado e ter um teste como primeiro volante, ele e um Gerson, e assim o Flamengo faz o complemento do seu meio campo, ele entrou como segundo e, como vocês observam, atrás da linha média do Botafogo. Então ele dava esse espaço, ele conseguia se projetar e deu muito dinamismo no meio campo do Flamengo. Aproximou, vou trazer exemplos para vocês, aproximou dentro da área. Então, como ponto positivo, sejamos justos, o Thiago Maia individualmente fez uma boa partida, fez bons minutos e conseguiu dar uma nova alternativa para o Flamengo. Quem sabe se o Domi quiser realmente mudar e não, em aspas, inventar nas suas substituições. Este é um outro exemplo, mais um recorte que eu trago para vocês do Thiago Maia. Ele está sendo ali, está entre o círculo vermelho, dentro do círculo, uma jogada de linha de fundo do Bruno Henrique. E vocês observam, ele pisou na área do Botafogo, foi um jogador que deu volume também no sistema ofensivo, mexeu na transição, deu velocidade na transição. Aqui, por exemplo, tem 5 jogadores do Botafogo e 5 jogadores do Flamengo. Ideal, igualdade numérica dentro da área. E acabou o Thiago Maia fazendo um trabalho associativo importante, tanto no setor defensivo, nas transições e nas organizações, quanto na transição e organização ofensiva, já com o setor mais das linhas lá da frente. E por fim, eu também trago mais um conceito dessa organização, e é o Thiago Maia como o homem mais à frente, numa jogada que ele consegue fazer uma recuperação, uma tabela, ele atrasa para o Bruno Henrique, e aqui, como vocês observam, esse jogo associativo que ele fez no setor ofensivo, e o Flamengo tendo 5 jogadores, e o Botafogo também tendo 5 jogadores. Então deu até um pouco mais de equilíbrio, volume, e neste Flamengo, que vai buscando uma nova configuração ou uma desconfiguração, depende do seu ponto de vista, o Domi vai fazendo algumas substituições no decorrer da partida. E ali eu acho que é um ponto que, na minha interpretação, o Domi tem mexido mal. Por exemplo, colocar o Vitinho para ser uma válvula para dar amplitude e profundidade pelo lado direito não é o ideal. O jogador de maior característica que ele tem para fazer essa função de corredor é o Michael, mas ele vai repetindo a substituição de colocar um Vitinho, que é um centralizador, que é um cadenciador, ele não necessariamente dá amplitude, dá profundidade. O Domi tem essa característica de tentar, pela busca do resultado, transformar o time num 4-2-4, tentando pelos lados dar essa velocidade, e ele acaba deixando o Michael, não coloca o Michael e coloca o Vitinho. Eu acho que é um ponto equivocado dele. E nessa incessante busca por pontos, resultados e o famoso tempo, o Domi terá uma semana agora para trabalhar para o Flamengo antes do confronto contra o Santos. O Domi vai responder, a gente vai acabar vendo no próximo jogo contra o Santos na Vila Belmiro se uma semana foi pouco, foi o ideal ou foi o suficiente. Resta aguardar para saber. Pessoal, vou encerrando essa análise tática por aqui. Mais uma vez agradeço a companhia de vocês. Não esqueça de deixar o like, né, a curtida aqui e se inscrever também no canal. Obrigado pela paciência, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.